Inspirou. Mas eu tinha 16 para 17 anos, eu vim para o seminário com 17. Então aquilo que eu com 16 anos, o Vilela, com 17 anos eu imaginava que era ser pastor, eu fui descobrindo, amadurecendo, estudando, enfim, vivendo, né? Eu fui descobrindo que não era nada do que eu pensava, que ser pastor é uma coisa completamente diferente. Mesmo? O que você descobriu que era diferente? Você imaginava que era mais fácil ou era mais tranquilo? Eu imaginava que era mais fácil e eu acho que eu tinha uma visão muito institucional e organizacional, o pastor como um trabalho, como uma atividade que tem que dirigir determinadas reuniões, tem que fazer sepultamento, fazer casamento, tem que conversar e aconselhar pessoas e etc. E o mundo foi rodando e hoje você tem que conviver com as igrejas que são estruturas muito complexas de movimento financeiro, de mobilização de recursos humanos, de envolvimento social, político, de reflexões teológicas e de pautas éticas. A vida foi ficando mais complexa. Aí surge a internet, surgem as mídias sociais, você tem pastores que são celebridades, você tem pastores que são influencers, você tem pastores que são coaches, você tem de tudo. Então, pensar o que é a identidade pastoral quando eu tinha 16 anos e hoje com 60, o que eu enxergo... Tá com 60? Hoje o que eu enxergo com os meus 60 anos, com 40 anos de ministério pastoral, de prática pastoral, é completamente diferente. E principalmente, Vilela, eu acho que é a compreensão do evangelho, né? Muda, né? Eu era um menino de 16 anos, doutrinado, com uma cartilha batista evangélica, fundamentalista, conservadora, tradicional. E aí eu fui descobrindo a vida, descobrindo a Bíblia, descobrindo outras tradições religiosas e fui entendendo mais coisas. E esse meu entendimento, essas mudanças que foram acontecendo comigo... E mudanças do mundo também, mudou muito, né? Mudanças do mundo. Em 40 anos, imagina o que mudou. Sim, uma mudança de mentalidade, uma mudança... De gerações e outras. As pautas éticas são completamente diferentes e a maneira como a sociedade olha para a questão ética hoje é completamente diferente. Hoje você vê dentro das igrejas as pessoas discutindo casamento aberto, trisal, poliamor. Quer dizer, no meu tempo, isso era uma coisa que nem existia, isso daí. Quanto mais talvez o divórcio, né? Exato, e o divórcio era um pecado imperdoável. Eu lembro. Né? Então, por exemplo, na minha época, na época que eu comecei, um pastor que se divorciasse, o ministério dele pastoral estava acabado. Afastava aí. Acabou. Hoje você tem pastores no terceiro casamento, segundo, terceiro, quarto casamento, e tudo bem. O mundo mudou. Tudo bem para a situação social e religiosa do Brasil. Sim. Não estou dizendo tudo bem e tal. Mas sim, é outro mundo. Né? E assim... E o que aconteceu comigo no ano de 2022, não sei... Estamos em 24, né? Acho que foi ali pós-pandemia. Bom, eu fui expulso da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Quando foi isso? 2022. Por quê? Por quê? Porque ali na pandemia, ou 2022 ou 2021, não, foi no fim de 2021. Tá. Ainda estava na pandemia pesada. Estava terminando a pandemia, né? Terminando. Estava ali no fim da pandemia. Eu preguei um sermão em 2020, no meio da pandemia. Eu fiz uma série de mensagens que o título... Online. Porque o templo ficou vazio, né? Não tinha, a igreja não se reunia. Então eu fazia os ofícios dominicais, as celebrações dominicais, o auditório vazio, eu pregava para uma câmera aqui e todo mundo assistia em casa. Né? Então, bom, enfim, essa é a minha série, o título que eu dei foi Cartas Vivas para o Novo Mundo, baseada nas 13 epístolas de Paulo Apóstolo. Um domingo para cada carta. Tá. E eu fiz uma leitura contemporânea das cartas de Paulo. E quando foi
quase que a última mensagem, estava indo tudo bem, mas acho que praticamente a última mensagem, eu preguei na carta de Paulo a Filemon. E a história de Filemon é muito interessante, porque o Paulo, o apóstolo, está preso, e ele conhece na prisão um sujeito, e ele prega o evangelho e o homem se converte. E aí ele diz, bom, conta a sua história para mim. Ele falou assim, eu sou um escravo fugitivo. E você fugiu de quem? Eu fugi da fazenda do Onésimo. Não, da fazenda de Filemon. Meu nome é Onésimo, eu fugi da fazenda de Filemon. Aí o Paulo diz assim, Filemon, meu amigo, conheço. E ele também é nosso irmão, ele é de Jesus, ele é convertido. Vamos fazer o seguinte, eu vou escrever uma carta para ele, você volta, se apresenta para o seu senhor como escravo e ele vai te receber. Bom, naquela ocasião, um escravo fugitivo muito provavelmente seria castigado com a morte, ou seria açoitado exemplarmente, porque do tipo, para ninguém fugir, né? O Onésimo diz assim, tá bom, você acha que ele vai me receber de boa? Falou assim, vai, ele é nosso irmão. E o Paulo manda uma carta, essa carta a Filemon, dizendo, olha, receba Onésimo como irmão em Cristo. Mas ele é seu escravo, ele está aí de volta. Mas eu faço um apelo para você, que se nós somos amigos mesmo, em nome da nossa amizade, receba-o não como escravo, mas como irmão. Bom, a questão é que se o Filemon dissesse, eu não vou recebê-lo como irmão, eu vou puni-lo, ele estava no direito dele, aquela sociedade permitia. A lei permitia. Aí eu disse no meu sermão que aquela recomendação do apóstolo Paulo, ela não serve para hoje. Que se eu recebesse na minha igreja uma pessoa dizendo, olha pastor, eu estava ali numa confecção no Bom Retiro e eu fugi, minha família ainda está lá. De quem é a confecção? Do fulano. Eu não vou dizer é meu amigo, é aqui da nossa igreja. Não, eu vou denunciar como um crime. É óbvio. Eu não vou mandar o cara de volta com um bilhete meu, uma carta minha de recomendação. Então eu falei, olha, a Bíblia precisa ser atualizada. E essa foi a minha morte. E aí pegaram quando eu falei, frase... precisamos atualizar a Bíblia. Que é aquilo que a Bíblia disse 2000 anos atrás. Referente a um contexto naquele contexto, naquela sociedade. Perfeito. Tem coisa ali que ficou ali. E que foi importante ali. E hoje não faz o menor sentido. Então a discussão aquilo foi... tinha uma mensagem para ser entendida, né, naquela época. Né? E tinha um valor ali. Tinha um valor ali. Mas não vale hoje. Então quando caiu na discussão pública de mídia social, o Ed mandou atualizar a Bíblia, o cara quer escrever outra Bíblia, o cara disse que a Bíblia está ultrapassada, ele não sei o quê, e pegou esse carimbo que eu quis atualizar a Bíblia, e você sabe como funciona a mídia social, não é uma discussão consistente e inteligente, é de lacração, é de, o Ed disse que a Bíblia está ultrapassada, o cara nem viu eu falar isso, não ouviu meu sermão, não entendeu e ficou esse carimbo. Você nunca falou que ela está ultrapassada? Jamais. Né? Precisa ser atualizada no sentido de que a sua mensagem precisa ser bem compreendida e tem coisas que foram úteis lá e não são úteis aqui, mas ela tem o seu valor eterno. Claro. Né? A palavra de Deus, assim eu creio. Bom, foi aberta uma discussão, eu fui interpelado pela Comissão de Ética da Convenção da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Aí você explicou a sua intenção? Eu me expliquei, eu escrevi um texto de umas 30 páginas justificando meu posicionamento teológico, mas não foi suficiente, eles me expulsaram. E eu lamentei muito. Mas de fato... na tua igreja? Não, na minha igreja teve abalo zero. Porque a gente conhece, eles sabe? Me conhecem, eles estão me ouvindo lá todo domingo e tal. Na minha igreja, o abalo maior não foi que eu quis atualizar a Bíblia, né? Ou que eu disse que a Bíblia tinha que ser atualizada. E hoje eu digo fazer uma leitura atualizada da Bíblia. Foi isso que eu quis dizer, na verdade, né?
Mas o abalo maior da minha igreja, da minha comunidade, foi a polarização política, não foi essa questão religiosa. Como que foi isso? Aconteceu nessa época mesmo ou depois? Desde 2018, com a eleição de Bolsonaro. Né? Um pouco antes, né, do Vem Pra Rua, já começou um pouco 2013 isso, né? começou essa discussão aí identitária. Isso. Né? E aí você tem, Vilela, eu acho, né, eu falei isso nessa última campanha que o Lula acabou sendo eleito, que nós não estávamos discutindo eleição. Nós não estávamos escolhendo o próximo presidente. Nós estamos no Brasil, hoje ainda, eu acho que de 2013 para cá, muito mais intensamente e acaloradamente, nós estamos discutindo o modelo de sociedade. E a Igreja Batista de Água Branca, onde eu sou pastor, era uma comunidade na zona oeste da cidade de São Paulo, pertinho de Perdizes ali, é uma comunidade urbana, é uma igreja que tem a representatividade da sociedade paulistana. E a sociedade paulistana é o que? 60-40, 70-30, conservadora, né? E o que a gente hoje está chamando de direita. Né? Mas a minha vida toda eu tive uma identificação e a minha própria formação teológica foi no que a gente chama de esquerda. Muito embora eu tenha a leitura crítica da esquerda, e qual é o campo político onde eu me localizo? Na esquerda, chamado progressista. Isso.